Então, uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral da Educação, integrado numa série de webinars que temos vindo a desenvolver e a partilhar convosco, na perspectiva de fomentarmos não só aqui em direto, ao vivo e a cores, como eu costumo dizer, estas temáticas, mas como ficarmos como recursos para que nas salas de aula possamos discutir alguns destes temas com os nossos alunos. Quer com os mais pequenos, e quando falo em mais pequenos começo a falar de pré-escolar, quer com os alunos do primeiro ciclo, do segundo, terceiro ciclo e secundário. Os temas são, como sabem, abrangentes. Hoje vamos falar dos maus tratos na família. Temos connosco a Fátima Duarte, que é da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, já a nossa conhecida. Sabem que ela fala sempre muito, portanto eu tenho que falar um pouco menos, como é costume. Mas dizer-vos que neste webinar, também ele integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, vamos premiar e vamos privilegiar a informação destas questões todas ligadas com os maus tratos que muitas vezes, a Fátima dirá isso com muito mais propriedade do que eu, acontecem essencialmente intra-paredes, intra-portas, na família. E qual é o papel que a escola tem que ter a esse nível e qual é o papel que a escola pode e deve desempenhar na detecção, na denúncia, não tenhamos medo da palavra, na denúncia destes casos. E, portanto, a necessidade que temos de trabalhar em diferentes domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que começa nas questões dos direitos humanos, que passa para a questão da interculturalidade, que vai ao desenvolvimento sustentável e com a possibilidade de termos ou não termos acesso aos vários ODS que ali estão estabelecidos, mas passa depois muito pelas questões ligadas à igualdade de género, à sexualidade e à saúde. Portanto, há aqui um misto grande de domínios que se vão interligar nesta apresentação que a Fátima Duarte nos trará e que nos deterá aqui até cerca das 7 da tarde. Última palavra para agradecer não só à Fátima, mas à Isabel Lopes, à Dina Paulino, à Emília Pedrosa, ao Rui Lima e à Ana Ricardo, que da equipa da DGE, que dos diferentes domínios que estão a organizar este webinar, enfim, o prepararam, o divulgaram. Houve uma primeira data que não pôde inicialmente ser transposta para o terreno, houve aqui uma dificuldade ao nível da data e da disponibilidade, nomeadamente, da Fátima, e hoje sim, temos-la aqui connosco e vamos ver quantos conseguimos juntar-nos à volta deste recinto, que é um recinto fantástico para ouvirmos a Fátima falar daquilo que gosta, que transparece na sua voz, o entusiasmo, a capacidade de nos envolver, a capacidade de envolver os outros e a capacidade de envolver uma sociedade que está cada vez mais empenhada em debelar estas situações, mas que ao mesmo tempo é uma sociedade cada vez mais egoísta, mais fechada, como eu costumo dizer, mais convidada. E, portanto, é uma sociedade que se enreda nela própria e que temos, todos nós, reitero, que tentar destrocer e destrincar os diferentes nós que a mesma tem. Fátima, o palco é teu, um beijinho muito grande, de grande amizade, pelo tempo em que trabalhámos juntos e principalmente também pelo tempo em que continuaremos, com certeza, a trabalhar juntos. Grande beijinho. Então, uma boa tarde para todos os pais, encarregados de educação, professores, técnicos que estejam a participar neste nosso encontro. É um encontro de fim de tarde, é um encontro onde vamos aqui partilhar algumas reflexões, algumas ideias e hoje, porque temos pais, porque temos encarregados de educação, temos professores, eu trago algo diferente. Vou falar um bocadinho e peço a vossa colaboração, interrompam-me quando quiserem, coloquem questões, façam comentários. Eu vou falar essencialmente da questão da família. Quem tem crianças e jovens, filhos, às vezes netos, porque nem todas as crianças vivem com o seu pai e a sua mãe, nem todas têm a felicidade de poder estar com o pai ou com a mãe. Às vezes há crianças que vivem só com a mãe ou só com o pai, ou há crianças que vivem com avós, com tios, há crianças que vivem em residências de acolhimento durante uma parte da sua vida, porque tiveram que ser afastadas da família, porque
por força das circunstâncias, para serem melhores protegidas, tiveram que ser afastadas da família e, portanto, eu vou falar essencialmente de como lidar, como viver em família com as nossas crianças e jovens. Naturalmente que a forma como a família deve reagir às suas crianças e jovens depende muito da idade que têm essas crianças e jovens. Tratar de um bebê até aos 2 anos de idade é uma coisa, tratar de um bebê dos 2 anos de idade aos 5 anos de idade já é outra coisa, porque já estão a afirmar a sua identidade e autonomia. Tratar de crianças a partir dos 6 anos aos 10 já é outra coisa, e a partir da adolescência ainda é outra coisa muito diferente, eu diria, muito mais desafiante e muito mais difícil. Então eu vou tentar, de forma ligeira, dar algumas ideias que no âmbito da minha investigação vos poderão, porventura, ajudar nesta tarefa tão difícil, mas eu diria das mais belas que existe, que é nós termos filhos, ou termos crianças que não são nossos filhos, mas a quem nós damos todo o amor. E ser pai e ser mãe não é só biológico, não é só uma mãe que tem o seu filho, pai que gera um filho. Há pessoas que criam as crianças e lhes dão amor e proteção e passam a funcionar como pais e mães, como cuidadores. E, portanto, a primeira mensagem que eu vos queria dizer é o seguinte, é que o que se passa na infância não fica na infância. E esta mensagem é extremamente poderosa e eu queria, tudo o que eu vou falar a partir daqui vem desta grande premissa. E é uma evidência científica. Ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, o bebê é muito pequenino, ela é muito pequenina, tem 4 anos, não percebe os gritos, não percebe que eu estou cansada e que atiro as coisas. Eu digo agora não, amanhã, e ela amanhã pede-me uma coisa, eu digo agora não, estou muito cansada, e amanhã, e o tempo vai passando, e que, como é muito pequenina, estas coisas que vão acontecendo na família vão sendo apagadas como se passasse uma borracha, e a criança aos 6, 7, 8 anos, 14, 15, não se vai lembrar nada de mais errado. As neurociências cerebrais, que têm tido um avanço notável nos últimos anos, graças à investigação científica, mostram-nos claramente isto. O que se passa na infância não fica na infância, vai ficar gravado no nosso cérebro a determinados níveis e vai atravessar toda a nossa vida. E, portanto, a família é absolutamente crucial, porque quem é uma família, quem tem crianças e jovens, tem que ter esta consciência de que tudo o que fazemos com eles, desde muito pequeninos até serem homens ou mulheres, vai ficar lá gravado. Tal como dizia um autor que eu gosto muito, que era o Jean-Paul Sartre, a família é como a varíola, apanha-se em criança e deixa marcas para toda a vida. E podem ser marcas muito boas, de amor, de regras, de limites, ou podem ser marcas muito más, porque infelizmente para todos nós, nem todas as famílias são famílias protetoras e cuidadoras. Há muitas famílias com um perfil agressor ou maltratante. E nem todas as crianças têm esta imensa felicidade que é viverem numa família que as ama, que as protege, que cuida delas o melhor que pode e que quer que elas cresçam saudáveis e felizes. Há um outro grande perfil de família, que são as famílias agressoras ou maltratantes, que põem as suas necessidades, as suas ambições à frente das crianças, e as crianças passam para um segundo plano. Ora, o que eu vos queria dizer, essencialmente, era o seguinte: a família, nesta azáfama do tempo, em que nós corremos para o trabalho, corremos para casa, ou de transporte ou de carro, eles têm que se vestir e ir para a escola, têm trabalhos para fazer, há uma azáfama
e esta modernidade que a sociedade atual, no mundo globalizado, nos exige, está a deixar cada vez mais menos tempo para que as famílias tenham tempo para as suas crianças e jovens. A questão do tempo. E quando falamos do tempo, eu quero chamar a atenção para a complexidade deste termo, porque há muitas famílias que dizem: oh, doutora Fátima, mas eu estou muito tempo com os meus filhos, porque eu até estive em teletrabalho, e portanto eu estou há meses com meus filhos, portanto eu dou-lhes todo o tempo. Eu disse: mas como é que é esse tempo? Então eles estão no quarto deles a jogarem no computador ou no telemóvel, eu estou no meu computador ou no meu telemóvel, mas eles sabem que eu estou ali, eu estou-lhes a dar o meu tempo. Eu queria vos chamar a atenção desta questão. Compreendendo a complexidade e que temos que fazer comida e que temos que gerir os horários, etc., para as crianças, sobretudo crianças até aos 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, o ter tempo de qualidade com os seus cuidadores é uma questão vital. E o que é isto de ter tempo de qualidade? É os pais pararem um bocadinho o que estão a fazer e dizerem: está bem, então agora vamos conversar. Então agora conta-me lá o que é que queres contar. Então agora o que é que se passa? O que é que me queres contar que se passou na escola? O que é que querias falar? Porque sistematicamente dizer a uma criança: agora não tenho tempo, depois a gente já vê, vai falar com o teu pai, amanhã logo se vê isso, depois a gente resolve, agora não te sei responder, sei lá se depois tenho tempo para isso. Isto não é uma vez, isto é um acumular, é uma repetição. E a criança, até aos 8 anos de idade, que está no chamado período concreto da concretização, em que a criança vive no aqui e no agora, até aos 8 anos de idade, a criança não se consegue projetar no futuro, colegas. Permitam que me chame assim todos, colegas desta missão de proteger as crianças e jovens. Uma criança até aos 8 anos de idade, eu dizer-lhe para a semana, ou para o mês que vem, ou quando tu tiveres as férias de escola, depois a gente vai ver o que é que acontece. A criança vive no aqui e no agora. E eu dar-lhe essa resposta é deixá-la num vazio e ela vai, daqui a meia hora, no dia seguinte, fazer exatamente a mesma pergunta. Mas quando é que nós vamos ao cinema? Mas quando é que nós podemos ir ao oceanário? Mas quando é que me vais comprar aquela boneca que me disseste? Eu já te disse. Quando for as férias, quando for isto, nós temos na nossa azáfama de compreender que a nossa dimensão tempo enquanto adultos não é a dimensão tempo das nossas crianças e jovens, sobretudo de crianças muito pequeninas. Quanto mais pequenina é a criança, mais a questão do tempo é agora, aqui. Então eu tenho que saber como lhe responder. Nem que seja parar um bocadinho e dizer: sim, eu já ouvi, nós prometemos que íamos ao oceanário. Olha, no próximo fim de semana, não sei se vamos, mas vou fazer um esforço e vou tentar ir. E outra coisa, caríssimos, as crianças são fantásticas, maravilhosas, mas têm um grande problema, como diz um grande mestre meu, que é o Jesus Palácios, espanhol e investigador do cérebro das crianças, que eu tenho a honra de conhecer. É que as crianças não são como os eletrodomésticos. Quando nós temos um filho, ou uma filha, ou um bebê, ele não vem com um livro de instruções, nem com uma garantia de 4, 5 anos. E, portanto, nós, perante aquela criança, perante aquele ser de que nós somos totalmente responsáveis, porque se fomos nós que o geramos e somos nós que somos os representantes legais, o que é que isto significa? É que perante a lei, nós somos os responsáveis por esta criança, este jovem, para o bem e para o mal. E, portanto, nós temos que ter esta noção de que a dimensão tempo é extremamente importante. Porque deixem-me vos dizer uma coisa: quem não tem tempo para responder às perguntas das crianças, quem não tem tempo nunca para ir com a criança passear, brincar um bocadinho,
ir ao oceanário, ou se não pode ir ao oceanário, ir a outro sítio que a criança goste. Às vezes tão somente sair à rua, ir falar um bocadinho, apanhar pedrinhas, apanhar folhas que caem de uma árvore para fazer um trabalho manual. Mais tarde, quando eles chegam aos 13, aos 14, aos 15, eles estão habituados a que a família não tenha tempo para eles. E são eles próprios que, sob o ponto de vista da sua organização mental interna, não vão estar também eles disponíveis para a família. O que é que eu quero dizer com isto? É que as crianças são como um eco. Eles vão responder na exata medida daquilo que nós lhes damos. E esta dimensão do tempo para a criança é uma dimensão estruturante, ok? Portanto, nós temos que ter tempo para ter tempo para as nossas crianças. Temos que organizar o nosso tempo de adultos, de pais, de profissionais, de marido, de mulher, de filhos, de irmãos, para termos tempo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos, ou seja, para as crianças de quem nós somos responsáveis. Essa era uma primeira mensagem que eu vos queria dizer. Depois, eu tinha aqui umas dicas que depois, se a doutora Isabel Marques e porventura o doutor José Carlos Matias me poderá dizer, que é, se vocês quiserem algumas dicas, eu posso vos enviar algum material. Eu sei que tenho aqui pessoas com crianças de muitas variadas idades, desde crianças do pré-escolar, 4, 5 anos, a crianças do primeiro ciclo, porventura pais de crianças do segundo ciclo, 10, 11, 12 anos, etc. E, portanto, eu só vos queria dizer que nós, independentemente da idade, nós temos que ter uma determinada postura, que é não permitir que a criança interiorize que é ela que manda na família. Isto independentemente de ter 3 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos. Porque se desde muito pequeninos nós não mostramos quem é que manda, quando eles chegarem aos 11, 12, 13, 14 anos, eles querem mandar. Porque nunca ouviram um não, mas um não explicado, um não fundamentado, e, portanto, não é com 13 anos, 14 anos, quando eles dizem, eu quero sair à noite, quero ir ao Castro de Sodré, quero ir ao bairro Alto com os meus amigos. E nós sabemos os perigos que isso tem. E vamos dizer, não, não vais, não tens idade para isso. E eles viram-se para os pais e para as mães, para os cuidadores, e dizem, mas eu quero ir, porque eles internamente não desenvolveram estruturas mentais que saibam e que aceitem o não. Portanto, o não, eu diria que o não, dizer não à criança na altura certa, é dos maiores atos de educação e de amor. Porque reparem uma coisa, uma criança pequenina, com 2, 3, 4 anos, larga a mão e vai a atravessar uma rua, e vocês gritam não, e agarram-na e não permitem que ela atravesse a rua, mesmo que a magoem para a conter, para evitar um mal maior. E ela percebe que não pode atravessar. Uma criança que se vai a debruçar de uma janela, sem noção do perigo que corre, e vocês gritam não, e agarram-na com muita força e explicam-lhe o perigo. O não é altamente organizador e estruturante. E, portanto, nós temos que contradizer as crianças, enfrentá-las desde muito cedo, porque nós sabemos que as crianças nos desafiam. E há crianças que são mais desafiadoras do que outras, porque não há duas crianças iguais, conforme não há duas famílias iguais. Na mesma família, às vezes, eu tenho pais e mães que me dizem, são 3 irmãos, a mesma mãe, o mesmo pai, na mesma casa, e são tão diferentes. A mais velhinha faz isto, olha, o mais novo é um furacão. Porquê? Porque cada um tem a sua personalidade, a sua forma de estar. E, portanto, nós temos que ter princípios e sermos suficientemente flexíveis, mas ao mesmo tempo muito firmes. Eu diria que não há uma receita. Não há uma receita, porque se houvesse uma receita para educar bem os filhos,
estávamos todos milionários, porque toda a gente queria uma receita. Não há receita, mas há bases, há orientações. O que eu chamo a gentil firmeza. Nós temos que ser gentis com as nossas crianças, mas uma gentil firmeza. Ou então um firme afeto. Eu dar-lhes muito afeto, mas este afeto não é um afeto sem limites. Um afeto que tem que ser firme, porque eu, em determinados momentos, o meu afeto tem que ser um afeto balizador de regras e de limites. De eu dizer, não, agora não comes um gelado. Porquê? Porque agora não é a altura de comeres o gelado, porque te vai fazer mal, porque vamos jantar daqui por 1h30 e eu, neste momento, não te dou um gelado. E deixem que eles façam birras, deixem que eles chorem. O chorar de uma criança até aos 3 anos, 4 e 5 anos, eu no outro dia estive a ver um artigo de um cientista canadiano que foi notável. Porque os pais queixavam-se que eles com 4 anos, 5 anos, 6 anos, às vezes por qualquer coisa faziam uma birra, choravam, e os pais às vezes ficavam desesperados e diziam, mas eu não fiz nada, e ela teve uma birra enorme. E estes cientistas explicam o seguinte, isto para mim foi notável eu ouvir isto, é que o cérebro da criança até aos 7, 8 anos está-se a estruturar. E às vezes eles estão tão cansados de terem ido para a escola, terem tomado banho, vieram para casa, ainda são tão pequeninos que o cérebro tem uma sobrecarga de cansaço. Como não sabem tratar o cansaço como nós adultos tratamos, e às vezes há adultos que estão tão cansados que também choram e põem as mãos à cabeça e dizem, eu já não aguento mais. Então reparem, uma criança pequenina que não consegue pôr as mãos à cabeça e dizer eu não aguento mais, eu tenho que ir tomar um duche para relaxar, porque tenho 4 ou 5 anos, o cérebro que está muito cansado, como é que eles fazem? Tem uma birra. A birra é uma forma do cérebro naquele momento parar um pouco, haver uma descompressão, uma descarga emocional, para o cérebro se reorganizar. E reparem uma coisa, se nós permitirmos aquela birra, a controlarmos a situação, muito rapidamente a birra passa, porque o cérebro teve aquele período de se reorganizar e passado um bocadinho, parece que não se passou nada e a criança está fresquinha novamente, porque houve aquela fase de reorganização e ela já consegue passar para a etapa seguinte, contrariamente ao que muitas vezes nós fazemos com a melhor das intenções, que é, a criança tem uma birra, e nós, como não percebemos a birra da criança, e estamos tão cansados nós próprios, dizemos, mas porquê que estás a chorar? Levantamos a voz, gritamos, agora vais de castigo, a chorar porquê? Já não vais ver os bonecos na televisão, e agora já não vamos amanhã à casa da tua amiga, ou etc. E uma criança que tão somente teve aquela birra por um excesso de cansaço, e porque o seu cérebro se está a reorganizar, tem outra sobrecarga e não sai rapidamente da birra, e a birra, em vez de ser uma birra de 2 minutos ou de 3, pode ser uma birra de 5 minutos, ou pior. Portanto, não entremos em pânico, nem em parafuso com as birras das nossas crianças, sobretudo crianças pequeninas. Depois, muitas vezes, nós temos crianças que são muito impulsivas, crianças que nós dizemos assim, pá, é tão egoísta. Eu no outro dia estava a falar no âmbito de uma ação e a professora disse, eu tenho 2 filhos e tenho um filho que é extremamente egoísta. Ele não partilha nada com o irmão, miúdo de 12, 13 anos. Ele não partilha nada com o irmão. O irmão pede-lhe uma coisa nem que seja emprestada e ele diz, não, é meu. Mas depois vai mexer nas coisas do irmão e, se possível for, até tira coisas ao irmão. E ela diz, educamos os 2 da mesma maneira, porque é que este tem esta reação? Porque temos que tentar perceber o que é que está por trás disso, mas não devemos ignorar esse comportamento. E muitas vezes a família, porque não sabe como é que há de lidar, a forma de lidar é ignorar, fingir que não vê, deixar passar e permitir que a coisa se resolva por si própria. Não resolve.
Porque nós temos crianças que são mais temperamentais do que outras. Temos crianças e jovens que têm ritmos de crescimento diferentes uns dos outros. Temos crianças que são muito ciumentas dos irmãos. Porque na cabeça deles acham que o pai ou a mãe, ou a avó ou o avô, gosta mais de um irmão ou de uma irmã do que deles. Não tendo nenhuma razão para isso objetiva, mas têm as suas razões subjetivas. E, portanto, não devemos ignorar essas situações. E o que é que devemos fazer? Se este irmão, e eu disse isso a essa professora, é egoísta e até um bocado agressivo com o outro irmão, nas coisas, até na comida, até nas coisas do quarto, porque os irmãos partilhavam um quarto, o que é absolutamente natural. Ela dizia, mas como é que eu hei de lidar com isto? Eu não sei como é que eu hei de lidar. Eu disse, faça uma reunião com eles, sentados na sala, com o pai. Esta senhora tem o pai, podia ser uma mãe divorciada, uma mãe que não tivesse o pai, mas tem o pai presente, e falem sobre isto. E ponham regras e limites. E digam-lhe, tu não podes fazer isto ao teu irmão. Porque tu sabes como é que o teu irmão se sente quando tu fazes isso. E ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. E com a vossa ajuda, com o vosso apoio, deixem que o irmão diga à frente dele o que é que sente quando ele faz essas coisas. E depois vamos falando. Ela depois ligou-me passado mais ou menos uma semana. Ela trabalha aqui numa escola, num agrupamento de escolas aqui em Lisboa. Ela ligou-me muito simpática e disse, doutora Fátima, estou tão contente. O mais novinho, é só mais novinho, eles têm uma diferença de 18 meses, conseguiu dizer ao outro o que é que sentia, como é que estava triste, falou, porque eu e o pai estávamos ali com ele, e chorou. E o outro, que já o empurrou, que até já foi agressivo com ele, quando o viu a chorar, ficou muito sensibilizado e disse, mas estás a chorar porquê? Eu não quero que tu chores, eu gosto muito de ti. E abraçaram-se. E então diz-me ela, olha, chorou a família quase toda. E eu disse, nós famílias, chorar, partilhar emoções, partilhar o que sentimos é das coisas melhores para a educação das crianças e dos jovens. Porque muitas vezes a família, e com a melhor das intenções, isso era outra mensagem que eu vos queria passar. Pais, mães, avós, tios dizem, eu não quero que eles se apercebam dos nossos problemas. Eu não quero que eles saibam o que é que eu estou a passar. Eu não quero que eles sofram. E então nós escondemos tudo, e que é para eles não ouvirem, para eles não perceberem que eu e o pai estamos a passar por momentos muito difíceis, ou porque o trabalho está a correr mal, ou porque há uma doença súbita, porque a família não se está a entender. Caríssimos, as crianças e os jovens percebem tudo. Nós não os conseguimos enganar. E o pai, a mãe, os adultos que acham que eles não percebem, porque dizem eles estão no quarto, não ouvem, a porta está fechada, nós estamos a falar baixinho e eles não ouvem. Como é que sabem que eles não ouvem? Eles fazem tudo para ouvir. Mas como a família não lhes disse, eles também não dão o retorno de dizer à família que sabem o que se passa. Diz-me a toda a investigação e a experiência que uma das coisas principais nas famílias é a chamada honestidade, que é, eu não tenho que dizer à criança tudo, com todos os pormenores, com tudo, mas tenho que lhe dizer o essencial, porque a criança é um elemento daquela família, certo? E sendo um elemento daquela família, as famílias têm que funcionar como um sistema, porque elas são um sistema. Toda e qualquer família é um sistema. E um sistema é constituído por várias pessoas, e as pessoas funcionam umas em função das outras, e as pessoas interagem umas com as outras, e se um elemento do sistema estiver mal, o sistema vai ressentir-se por essa pessoa estar mal. Ao contrário, se o sistema estiver muito bem,
todas as outras partes do sistema, leia-se as outras pessoas, vão ficar bem. Então, se uma mãe, todos os exemplos que eu vos dou são casos concretos, porque eu acho que nós, com as situações concretas, nós conseguimos perceber bem. Já foi o ano passado, no início do ano passado, e até foi uma coisa que foi partilhada comigo e com a doutora Teresa Espírito Santo, uma mãe, foi descoberto um cancro da mama. Uma mãe jovem, com 38 anos, com 3 crianças pequeninas. E ela, de forma, com uma coragem tremenda, ela tinha-se acabado de separar do pai das crianças há meses, quando teve aquela notícia horrível. As crianças, havia uma guarda partilhada, eles estavam com a mãe um tempo, aliás, uma residência alternada, que é ficar um tempo com a mãe e um tempo com o pai, 3 crianças pequeninas, e esta mãe, a tentar ser uma heroína, dizia: eu não vou dizer nem ao pai dos meus filhos, nem aos meus filhos o que se está a passar connosco. Comigo. Não vou dizer, vou passar por tudo isto porque eu quero poupá-los, eu não quero que eles sofram, eu não quero que eles saibam o que a mãe está a passar. E, entretanto, em conversa, falaram com a colega, com a doutora Teresa Espírito Santo, e ela disse: vamos falar um bocadinho com a doutora Fátima Duarte. Ela disse: percebe o meu ponto de vista? Eu disse: percebo perfeitamente o seu ponto de vista, mas já que quis falar comigo, acho que é um erro tremendo que vai fazer. Ela disse: mas, eu disse: acho. Porque repara uma coisa, agora pode não querer falar, a colega vai iniciar tratamentos, vai se sentir cansada, vai ficar doente, porventura se tiver que fazer quimioterapia vai cair o cabelo, vai ter que passar por um ciclo de coisas. E as crianças, não sabendo, vão saber não por si, mas vão sabendo porque os outros na escola lhe vão perguntar: o que é que aconteceu à tua mãe? A tua mãe está careca, a tua mãe isto e aquilo e aquilo outro. E eles vão ser confrontados com a notícia, não por quem deviam saber, mas por uma notícia que é filtrada e alterada por pessoas fora do seu sistema, que é a sua família. E então ela disse: então, mas como é que eu vou dizer aos meus filhos que eu estou com cancro e que a mãe pode morrer? Eu disse: mas não tenho que lhes dizer que pode morrer. Qualquer um de nós que estamos vivos pode morrer e não precisa ter um cancro. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Aliás, a maior causa de morte mundial, qual é a maior causa de morte? É morrer. É a maior causa de morte, certo? Para morrer basta estar vivo. Nem tem que dizer, porque pode fazer o tratamento e ficar muito bem, não tem que dizer isso. Agora, tem que lhes dizer que a mãe anda mais cansada, a mãe está doente, a mãe foi ao médico, a mãe descobriu que está doente, que vai começar a fazer tratamentos, vai ficar mais cansada, não vai ter tanta força, e é absolutamente fundamental que essa situação seja partilhada com o pai das crianças. Porque, a dada altura, a colega pode não conseguir garantir ficar com as crianças no tempo que foi estipulado no tribunal, que é residência alternada, que era 1 semana para cada um. Imagine que numa semana não pode. E isso não significa que deliberadamente não queira ficar com as crianças. Fisicamente, psicologicamente pode não poder. E, portanto, o pai vai ser um aliado preciosíssimo nisto. Porquê é que eu vos estou a dar este exemplo? Porque, às vezes, com a melhor das intenções, nós não queremos transmitir, não queremos contar às nossas crianças e jovens o que se passa na família, os problemas, as coisas más, porque julgamos que só lhes devemos contar as coisas boas. Ora, a vida não é só feita de coisas boas. A vida é feita também de momentos difíceis e de coisas más. E deixem-me-vos dizer o seguinte: quando a criança, desde pequenina, está habituada no seio da família a compartilharem com ela as coisas más e difíceis, ela aprende a também saber partilhar as coisas más e difíceis. E isso leva a que a criança, se for vítima de um abuso, se for vítima de bullying, etc., ela tenha nos seus modelos internos a prática de partilhar a informação.
Não sei se estou a ser clara. Eu estou a tentar, porque o tempo é muito curto, partilhar as ideias principais. Portanto, a questão da partilha da informação na comunicação, não entrando em pormenores, mas com total honestidade. Isto eu queria vos transmitir. Muitas vezes as crianças têm ídolos, começam-se a identificar, sobretudo a partir dos 10, 11, 12 anos, com figuras da televisão, das novelas, com cantores, etc. E às vezes os pais dizem, o miúdo e a miúda está insuportável, porque agora quer pôr o cabelo de determinada maneira, quer usar roupas rasgadas, agora pediu-me para pôr piercings no nariz, para isto e aquilo e aquilo outro. Caríssimos. A sociedade e as formas de comunicação atuais não têm nada a ver com o nosso tempo. Em 15 anos nós sofremos uma mudança tecnológica e de comunicação tremenda. Hoje em dia, as redes sociais e os computadores e os telemóveis são essenciais, fazem parte da forma de comunicar. E quando a família às vezes tem muitas dificuldades e não pega nas redes sociais, nos telemóveis, etc., como aliados, e os hostiliza e diz, isto é horrível, vou-te tirar, não jogas mais no computador, não mexes mais no telemóvel, etc., a criança vai reagir, porque isto é muito estranho para nós, mas o seu cérebro, as suas sinapses precisam, nem que seja só um bocadinho, de ir ao computador, de ir ao telemóvel, porque foram habituados a isso, mas com regras, com limites. Não são eles a determinar, não são eles a ficar no quarto com o telemóvel até às 3, 4 da manhã, porque não há controle parental. Não sei se fui clara. Já vi que há aí algumas questões, se calhar eu parava um bocadinho e dava a possibilidade, porque vejo ali bate-papo 22, se há alguma questão que queiram colocar, para eu parar um bocadinho. Queria também vos dizer o seguinte, uma das coisas que eu considero muito importante de toda a investigação que eu tenho tido e da minha experiência é que os problemas e os conflitos das crianças, das nossas crianças, na nossa família, são tão importantes como os problemas dos adultos e têm que ser escutados. Quando nós temos problemas ao nível pessoal, ao nível do nosso trabalho, ao nível do nosso relacionamento, ou com a mãe, ou com o pai, ou uma irmã nossa, etc. E nós gostamos que nos ouçam, que nos deem tempo, e nós podermos dizer o que nos vai na alma, as crianças também. E, portanto, nós temos que valorizar quando as crianças têm problemas na escola, quando querem dizer, quando têm conflitos, para eles sentirem que os problemas deles são muito importantes na família, são valorizados e são escutados. Uma criança que desde pequenina ouvem o que ela tem a dizer e valorizam, isso é muito importante, eu estou aí na escola, zangaste com a tua colega porquê? Mas e depois conseguiram e deram um abracinho e fizeram tão jovem. Então, porque o outro é estúpido e chamou-me nomes na escola, então mas falaste com a diretora de turma. E depois, como é que a coisa ficou? E depois, com o teu colega, já te entendeste com ele? O que é que aconteceu? Portanto, escutar e valorizar os problemas e as coisas que as crianças nos dizem. E não tem mal nenhum emocionarmos-nos com o que eles nos dizem. Por exemplo, uma criança que conta uma coisa fantástica, eu lembro-me de uma criança pequenina e com uma criança necessidades educativas especiais, de caráter permanente, com 5 anos, que é verdade, filha de uma pessoa que eu conheço que é dentista, que tem esta menina com necessidades educativas especiais, tem uma série de problemas, eu até já pedi uma ajuda aqui ao Dr. Zé Carlos Matias de Sousa numa intervenção com esta menina, e esta menina com tantas dificuldades, a mãe dizia-me a chorar. Ela, no outro dia fomos ao parque, ela tem muita dificuldade em falar, em brincar, e viram que ela se tinha afastado um bocadinho ali ao pé da Expo,
que tem aquela agora ali um sítio onde vão muitas famílias para andar, tem a relva, tem uns altos, e viram esta menina de 5 anos e está lá a afastar-se, e a mãe e o pai ficaram a olhar porque é que ela se está a afastar, não estavam a perceber o que era, mas deixaram-na ter um espaço, estavam ali para não andarem sempre a segurar-lhe na mão e no braço, porque ela tem algumas dificuldades. Eu disse, deixem-na andar sozinha, não andem sempre agarrados a ela. Ela também tem, ela pode se afastar e ela vira-se para trás, olha, e desde que ela vos veja, ela sente-se confiante. Ela sente que tem ali as figuras parentais para tomar conta. E se ela precisar de se vir agarrar a vocês, ela chama, ou então vai ao pé de vocês e toca-vos. Portanto, deixem-na andar sozinha, deixem ela também se afastar um bocadinho, para ela perceber que consegue. E esta criança com 5 anos e tal afastou-se da mãe e do pai, e eles não estavam a perceber, viram-na a mexer no chão, onde estava a tal relva, que é ali na Expo, que é muito bonita, tem assim uns altos de relva, e eles não estavam, e viram-na, e ela olhou para trás e riu-se muito, e viram que ela tinha qualquer coisa na mão, e o que é que a mãe pensou? Apanhou qualquer porcaria. Olha para isto, ela apanhou qualquer porcaria ali no chão, e a mãe disse logo, o que é que tens na mão? Porque pensou, queres ver que ela leva à boca, ou mexe, ou qualquer coisa, e foram a correr. E o que é que esta pequenita? Isto foi a mãe que me contou, e a mãe a chorar. Ela viu um passarinho no chão, um passarinho pequenininho, que não conseguia voar, deve ter caído para ali, um passarinho, e não voava nem nada. E a pequenina viu, segurou com o máximo de cuidado, e ela, que quase não fala, disse para casa à mãe, que queria levar o passarinho para casa. E a mãe e o pai ficaram muito aflitos, sim senhor, pegaram num lenço de papel, puseram, é claro que o passarinho morreu, porque o passarinho já estava, coitadinho, mais para lá do que para cá, levaram, e ela disse, ai, doutora Fátima, levámos o passarinho, eu nunca tinha visto a minha filha daquela maneira, mas depois o passarinho morreu, e ela ficou muito triste, e eu quando a vi muito triste e o pai, não conseguimos conter as lágrimas e chorámos também, e quando ela viu que eu e o pai chorámos, por causa dela estar a chorar do passarinho, agarrou-se a nós e deu-nos tantos beijinhos, e depois abrimos um buraquinho num vaso, eu tirei uma planta e pusemos lá o passarinho no vaso, e ela sabe e diz, e foi para a escola e disse, só que a professora não tinha percebido, a educadora, e ela disse pipi no vaso, que tinha o passarinho no vaso, e a educadora depois perguntou à mãe e a mãe contou. O que é que eu vos quero dizer com isto? Nós temos que dar espaço, tempo, ouvir a criança. Esta criança é uma criança com dificuldades de linguagem, mas esta mãe e este pai souberam ouvi-la e deram importância. É isto que nós temos que fazer. Ser muito sinceros nas mensagens. Não mentir, não enganar, não prometer sabendo que não vamos cumprir, não manipular contra outras pessoas. E isto, para mim, é absolutamente crucial. Nós, Portugal, estamos muito mal vistos ao nível da Europa, ao nível da conflitualidade parental. Há muitos estudos de muitas universidades, quando pai e mãe se separam a mal, casados ou não casados, em que há crianças e jovens, como não conseguem chegar a um entendimento, usam as crianças e jovens como uma verdadeira arma de arremesso, para se vingarem do outro, para atingirem o outro, não percebendo que quem estão a atingir é a própria criança e o jovem. E, portanto, isto é gravíssimo, isto é usado muito nas escolas, isto é usado nos clubes, etc. E é muito importante o seguinte, é que o divórcio e a separação é de adultos, não é dos filhos. Nós, estejamos casados ou estejamos separados, vamos continuar a ser a mãe e o pai. Ou duas mães ou dois pais, isso não interessa nada. São as figuras parentais de vinculação afetiva que dão segurança, que estruturam a criança. E, por favor, quem manipula crianças contra a outra parte está a dar cabo do cérebro destas crianças. Porque muitas destas crianças ficam com problemas gravíssimos de conflitualidade cerebral, porque eu lembro-me perfeitamente de um caso de uma mãe
e uma pessoa de um extrato social elevadíssimo que se separou a mal, divorciou-se a mal do ex-marido, com uma menina no meio, só tinham uma criança. E ela não queria que a menina fosse para o pai, não queria que a menina fosse para a avó paterna, nada. Mas ele meteu um advogado, foram para o tribunal, andaram numa luta, tentou meter a escola, tentou meter professores, tentou meter tudo. E a mãe dizia o seguinte à menina, isto é real, por isso eu uso muitos casos reais. Depois de ir a tribunal e de serem reguladas as responsabilidades parentais, o tribunal, depois de muita luta, decidiu que a menina podia ir para o pai e para a avó paterna, porque o pai era um pai protetor, cuidador, e estipulou os fins de semana e as férias e o Natal, etc. Pronto, a senhora nunca aceitou isso, mas tinha que cumprir o acordo de regulação das responsabilidades parentais. E então ela dizia para a menina, quando fores à casa da avó e do pai, tu podes vomitar. Eu autorizo-te a vomitar. Se estiveres mal disposta, vomita, que te faz muito bem. E dizia sempre isto à menina. O que é que acontecia? A avó esforçava-se ao máximo e o pai para fazerem a comida que a menina gostava, para lhe darem um lanchinho, tudo, e a menina comia, muito satisfeita, e quando acabava de comer, a mãe ligava para lá. E assim que a mãe ligava, a menina dizia, estou mal disposta, quero vomitar. E isto aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o pai entrou em parafuso. E a avó paterna entrou em parafuso. E levaram a menina à Estefânia e foram saber, e então o que é que a mãe argumentava? A mãe argumentava que a comida não era adequada para a criança, que a criança estava muito nervosa, por isso é que vomitava. Isto foi um conflito tremendo, foi pedida a minha intervenção, eu tive a intervenção que foi possível na altura, ouvi a criança e, de facto, esta mãe, para se vingar do pai, estava a destruir esta menina. Porque esta menina queria tanto agradar à mãe, porque amava a sua mãe, que vomitava para cumprir o que a mãe lhe dizia, mas também amava muito o pai e, portanto, muitas vezes a criança tem que mostrar a um dos progenitores que lhe é totalmente fiel. E isto é exigido por uma das partes. E mostrando que lhe é totalmente fiel, não pode amar o outro. Porque se amar o outro, quiser ir passear com o pai ou quiser ir passear com a mãe, está em conflito de lealdade com o outro. Isto é devastador sob o ponto de vista cerebral. Se as pessoas soubessem o mal que estão a fazer às suas crianças e jovens, quando fazem isto, não o fariam certamente. Porque uma criança que está 1 ano, 2 anos, 3 anos nesta luta, chega aos 14 e 15 anos e depois espantam-se, se virar à mãe, se virar ao pai, sobretudo àquele progenitor que é o que incentiva estes comportamentos, e começa a agredi-lo verbalmente e até fisicamente, e às vezes cometem crimes. Ou começam-se a automutilar, a cortar às escondidas, a fazer coisas horríveis. Portanto, eu quero chamar esta atenção de não manipular a criança e o jovem contra outras pessoas. Os problemas são entre os adultos, não são com as crianças. Se eu disse anteriormente que devemos ser totalmente honestos, partilhar a informação, QB, e ouvi-los, com esta questão dos conflitos parentais ou conflitos familiares é exatamente o contrário. Aqui eu tenho que salvaguardar o interesse da criança e os conflitos são tratados entre adultos. Não são usar a criança como uma arma de arremesso, uma metralhadora para conseguir chegar aos outros. Depois, eu queria chamar-vos a atenção para o poder das palavras, que às vezes nós esquecemos. Todos nós, seres humanos, comunicamos. Mas o maior meio de comunicação entre nós continua a ser as palavras. Não é por mero acaso que nós ensinamos desde bebés os bebés a falarem. E quando eles dizem a primeira palavrinha, má, pá, papa, tá, a gente, ai, já sabe falar, já está a falar. Porquê? Porque estão a adquirir uma competência que é humana, que os torna humanos e que permite comunicar. Portanto, a importância das palavras.
eu peço-vos muito cuidado e uma especial atenção com as palavras. Pais, mães, avós, tios, que conseguem escolher as palavras, serem amáveis com as palavras. As palavras podem ser tão protetoras, tão cuidadoras, tão reparadoras de danos, como podem ser uma faca e uma arma de maltratar, de deixar uma criança ou um jovem perfeitamente esfrangalhado. Uma criança ou um jovem não consegue ter a nota que se esperava na escola. Não teve muito bom. Até teve um satisfaz muito fraquinho. Ou até pode ter uma negativa. Se a família souber lidar com isto, não dizendo, epá, o que é que tu andas lá a fazer? Mas tu és burro, não sabes estudar, e agora? Não, uma boa palavra, contrariar o ato. Então agora, eu vou-te ajudar, vamos arranjar maneiras de estudar de outra maneira e vais recuperar. E na próxima já vais ter uma nota melhor. Vais ver que isto é possível. O chamado reforço positivo. A boa palavra na hora certa. As crianças são extremamente sensíveis às palavras. Até um adolescente que parece que é distante, que está lá no seu canto, agarrado ao computador e ao telemóvel e diz, não houve nada, não houve nada, está no outro mundo. Não houve nada do que está a passar. É mentira. Eles conseguem estar centrados entre várias formas de comunicação e uma boa palavra na altura certa é essencial. Aliada à palavra, o comportamento, o exemplo. Não é eu estar a dizer coisas muito bonitas aos meus filhos, aos meus netos, às minhas crianças e depois vou para a rua e no trânsito sou agressiva, chamo nomes aos outros que vão a conduzir, para o carro, tem comportamentos de extrema agressão. Diz-nos o grande mestre da pediatria infantil portuguesa, João Gomes Pedro, o nosso pediatra-chefe dos pediatras, que diz o seguinte, ser coerente. As crianças buscam todas um sentido de coerência, todas elas. Então, quem as educa, quem está com elas, tem que ser coerente. Se as crianças buscam um sentido de coerência para se organizarem, os adultos têm que ser coerentes. Não é dizer uma coisa, mas depois os seus atos ser o contrário. Ou então, ser extremamente violento nas palavras e depois chegar ao pé de pessoas muito meiguinhice para atingir determinados fins, para conseguir passar uma imagem de falsidade. As crianças, nesta busca de sentido de coerência, desde muito pequeninos pensam, mas então disse isto e agora está a falar aquilo. Falou tão mal, disse que a vizinha que era isto e que a tia era aquilo, e agora chega ao pé da tia da vizinha e diz, oh querida, gosto muito de ti. Isto para as crianças faz um curto-circuito. Portanto, palavras, atos, coerência. Parece que já temos aí alguma questão, não é, doutora Isabel? Exato, está aqui uma questão que eu acho que vai na linha daquilo que acabou de falar, que é até que ponto aquilo que já dissemos pode deixar marcas. E se vamos ainda a tempo de corrigir e melhorar esta ligação pais-filhos? Há sempre a hipótese de reparar danos, porque o cérebro humano tem muita plasticidade. E ao contrário do que se pensava há 8 anos, 9 anos atrás, e ainda bem que a ciência, as neurociências descobriram, nós pensávamos que os neurónios, e designadamente os neurónios espelho, que são aqueles em que nós nos revemos do outro e conseguimos compreender o que os outros sentem e as emoções e a sensibilidade, são renovados e podem ser restabelecidos, regenerados, ao contrário do que se pensava. Portanto, há sempre uma hipótese de restabelecer coisas que correram menos bem, mas as regras, a base, é isto que eu vos falei, essencialmente. Quem já cometeu muitos erros, não tem que continuar a cometer os erros. Às vezes as pessoas cometem erros não é com a intenção de maltratar a sua criança e o jovem, é porque a sua revolta interior não conseguiram aceitar uma separação. Às vezes quando há traição, quando a outra parte encontrou outra mulher ou outro homem, as pessoas às vezes ficam profundamente magoadas com uma traição e não sabem como é que vão lidar com isto. Mas não são as crianças que são os psiquiatras.
nem são as crianças que são os psicólogos. Portanto, eu não tenho que descarregar na criança as nossas frustrações e aquilo que não sabemos lidar, ok? Agora, há sempre tempo de reparar os danos, desde que haja esta consciência de que cada dia é o dia mais importante na vida da criança. Amanhã é muito mais importante do que hoje, porque amanhã eu posso fazer de outra maneira, e amanhã eu posso fazer melhor. E depois da amanhã ainda será muito mais importante. Porque eu já percebi que se eu fizer desta maneira eu não estou a fazer bem e eu até posso fazer de outra maneira. Quando há flexibilidade, quando há vontade de fazer de outra maneira, quando há sensibilidade de perceber que as nossas crianças e os nossos jovens vão ser um reflexo daquilo que nós fazemos com eles, ok? Vão ser um reflexo daquilo que nós fazemos com eles. E, portanto, reparar os danos, sim, mas é preciso começar já. Quanto mais tempo os danos lá ficarem, quanto mais tempo se fizer as coisas mal, mais difícil é reparar os danos, ok? Mais questões? Está aqui outra que até já estava anterior, mas vem agora nessa sequência, que é muitas famílias depois queixam-se que os filhos não falam do seu dia-a-dia, ou seja, fecham-se muito neles. Que estratégias é que pode haver ou que preocupações é que os pais podem ter face a este tipo de situação que não conseguem dar a volta? As crianças fecham-se muito, sobretudo a partir da adolescência, 10, 11, 12 anos. Os de 14 anos não querem falar, não querem dizer, porque acham que aquilo que vão dizer não é importante para a família. Porque acham que a família não tem tempo, não vai valorizar aquilo que eles vão contar. Cá está o tal princípio que eu disse, é a família mostrar que aquilo que a criança quer falar, que os problemas que tem, os conflitos que tem com os colegas na escola, com uma namorada, com uma miúda que gosta, com um miúdo que gosta e não lhe liga nenhuma, com os colegas a não falar mal dela, são extremamente importantes para a família. Eu que falo com jovens e avalio crianças e jovens, eu já tive miúdos com 13 e 14 anos à minha frente, e até mais novos, que eu dizia assim: mas não consegues falar com a tua mãe? Não consegues falar com o teu pai? Para quê? Ela só quer saber dela. Ela quer lá saber do que eu digo. Eu disse, não é verdade. É verdade. Porque eu vou falar, ela disse assim, agora não me chateies. Não vês que eu estou no telemóvel, agora vens-me cá contar isso. Fala com os teus colegas. Ora, isto não pode ser. Nós temos que lhes mostrar o tal tempo. Lembra-se que eu comecei por vos dizer que o que se passa na infância não fica na infância, atravessa toda a vida. Ok? Portanto, eles vão começar a falar se vocês mostrarem que têm interesse em falar com eles, que vocês têm interesse em ouvi-los, que vocês querem ouvir o que eles vos têm a dizer. E ao princípio, eles não vão começar a falar automaticamente, se não estão habituados a isso. Comecem vocês a falar das vossas coisas, sendo honestos. Hoje estou muito chateada. Hoje na escola, hoje no trabalho, hoje com o teu pai, correu-nos mal. Fomos ao supermercado e olha, quando vínhamos a sair, distraímos e batemos com o carro, que chatice. Para eles verem que vocês estão a querer chegar a eles, estão a começar a partilhar, estão a começar a contar-lhes. Muitas vezes nós temos que dar uma mão, sobretudo aos jovens, para eles começarem-nos a dar a pontinha de um dedo, a habituarem-se a falar, a dizer, etc. Agora, quando os jovens fecham e não querem falar, nunca é bom, porque depois a gente não sabe o que se passa com eles. E podem ter segredos, e podem estar em grande sofrimento, podem ter problemas graves na escola, e se não falarem connosco, é grave. Portanto, eles têm que perceber, por isso é que eu pus para este webinar de hoje a questão da comunicação como a premissa essencial, porque nós, seres humanos, somos seres comunicantes, nós falamos uns com os outros. A conversa, o diálogo, a comunicação e falar pode não ser com palavras. Chegar e abraçar. Eu não quero, os jovens às vezes para se fazerem fortes, não querem que a gente dê beijinhos, não querem que a gente dê abraços, para mostrarem que já são grandes, que não precisam destes beijinhos nem destes abraços, que já estão a ser homens e mulheres. E a gente diz, está bem, tu não queres, mas quero eu gosto tanto, estou com tantas saudades. Não é por causa de ti, é por causa de mim. Vou-te dar um beijinho e vou-te dar um abracinho para eu ficar mais feliz. Ok? E vamos tendo esta atitude. Mas eu não quero, eu não fico mais feliz. Não interessa, mas fico eu.
Se eu te der um beijinho, se eu te fizer aqui umas coceguinhas, se eu brincar contigo, eu fico muito mais feliz. O meu dia e amanhã eu já vou para o trabalho de outra maneira. E eles ficam desarmados com isto, não esperam disto. Porque o rapaz ou uma miúda com 13, 14 anos são os bebés em Ponte Grande. Não é muito diferente de terem 4, 5 e 6 anos. Têm corpo, tão grandes. Elas já têm maminhas, querem andar de mini saia. Eles já têm pelos, querem se armar. Mas quando estão com problemas graves, são verdadeiros bebés. Choram e querem a mãe, e querem o pai, e querem o colo, e querem o carinho, como todos os outros pequeninos. Então nós temos que lhes mostrar que estamos lá para eles. Olha, eu tinha muito mais a dizer-vos, isto foi só uma pequena partilha, tinha aqui a questão da coerência, que já vos disse, as palavras, às vezes há pais que têm, só para terminar, a dizer que há miúdos que começam a ser mal criados para os pais e para as mães, a insultá-los, a ser até com falta de respeito. E aqui, perante essas situações em que já se ultrapassou determinados limites, a família não vai entrar no mesmo. Não entrem nisso. Que é, o miúdo diz, és uma burra, uma estúpida, não sabes nada. E a mãe dizer, e tu o que é que és? Também és um burro e um estúpido, o que é que tu sabes mais do que eu? Aqui quem manda sou eu. É entrarmos ao mesmo nível. A mãe não vai deixar de ser mãe, nem o miúdo vai deixar de ser filho ou filha. Portanto, com muita firmeza e com muita clareza, dizer, olha, na nossa família, eu não quero esse tipo de atitudes. Eu não vou responder-te a isso, porque para mim, eu não acho que tu sejas burro, eu não acho que tu sejas estúpido e, portanto, perante a falta de respeito e perante insultos, não responder da mesma forma, responder de uma outra forma. E é isto que vai marcar toda a diferença. Não sei se fui clara, se vos faz sentido. Doutora Isabel, mais alguma questão? Não, eu acho que as pessoas ficaram todas muito elucidadas porque a doutora Isto é Fátima é só sempre um tão clara e cheirinho. tão prática na forma como expõe É as muito situações, pouquinho, mas pronto. que é excelente. Nós vamos tentar no próximo ano letivo, porque este ano letivo está a chegar ao fim e os pais agora depois também vão de férias e as crianças vão de férias, marcar outros encontros como este para tocar outros assuntos que não foram tocados agora, porque há sempre muito pano para mangas. E eu acho que, acima de tudo, a doutora Fátima deixou-nos aqui a lição, a mensagem de que educar tem que envolver afetos, tem que envolver comunicação, tem que envolver o toque. Sejam carinhosos com os vossos filhos, sejam carinhosos com os vossos, com as crianças que têm ao vosso cuidado, mesmo com os jovens adolescentes. Eles às vezes não gostam de ser afetuosos em público, sejam-no em privado, porque é tão bom receber um abraço, receber um beijinho. Eles gostam, não percam o hábito. Muito obrigada, doutora Fátima, mais uma vez pela sua disponibilidade, por nos dar estas dicas tão importantes que depois importa pôr em prática. Obrigada a todos os que estiveram desse lado e nos fizeram companhia durante esta hora. Desejo a todos o resto de uma boa semana e fiquem bem, com saúde. Protejam-se e protejam as vossas Queria crianças. desejar a todos uma boa tarde e dizer o seguinte: a autoestima não nasce, não é uma qualidade congénita. Ninguém nasce com autoestima. Não é. Ao contrário dos cromossomas e de outras coisas. A autoestima é um construto. Estimula-se, ajuda-se, fomenta-se. Uma família que tem ela própria autoestima e que ajuda a criança a construir a autoestima tem muito menos problemas com as suas crianças e muito menos problemas com os seus adolescentes. Que sejamos todos e consigamos ser famílias com autoestima entre nós para promover a autoestima entre as nossas crianças. Muito obrigada e até breve. Obrigada, doutora Fátima. Até breve. Até breve. O resto de um bom dia, boa tarde para todos.